Olá, galera, tudo bem? Aqui é o professor Elisão falando com vocês. Mais um vídeo para vocês no canal. Mas antes de a gente começar esse vídeo, vou pedir para vocês, por favor, compartilhem com seus amigos, grupos que vocês têm de professores de educação física ou estudantes mesmo, né, de educação física, que estão terminando ou que estão iniciando, não importa. Compartilhe com eles, pede para deixar o like, pede para se inscreverem no canal, para esse canal crescer e eu conseguir continuar mandando mais vídeos, que eu estou com uns projetos muito bacanas sobre vídeos. E hoje nós vamos falar sobre. Já falei alguma coisa a respeito mais detalhadamente, hoje eu vou passar mais por cima, sobre o excesso de treino, fadiga e a parte das lesões. Vocês estão vendo uma foto atrás de mim aí, ó. Vou até tomar um gole de água antes de começar aqui, ó. Essa foto. Vou até. Opa, deixa eu esse lado aqui, ó. Essa foto é quando eu treinava atletismo, isso aí lá no Centro Olímpico, eu estou fazendo treinamento básico, né, do salto de distância, então eu competi, eu era atleta. E eu coloquei essa foto porque justamente é o que eu vou falar sobre lesões, fadiga de treino e o que pode causar lesões. Mas o que pode acontecer com nossos alunos de academia? É fácil conseguir lesões? É muito mais fácil. Os atletas eles têm um comportamento muito melhor relacionado, ou a resistência, né? Muito melhor do que os alunos de academia convencional. O que os alunos de academia convencional fazem? Levanta cedo, trabalha, vai à faculdade, ou alguns estudos colégio, depois vão para a academia, não tem uma sequência diretamente, vamos falar assim, na alimentação e muito menos no treinamento. E às vezes eles acabam treinando a mais por eles não conhecer sistemas de treino, métodos de treino, que muita gente às vezes fala que não presta, mas que não serve, mas serve. O problema é que as pessoas não conhecem. Então, o praticante de exercício tem que ter, né, consciência de quando estão entrando no processo da fadiga, e isso vai provocar lesões. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma. Ah, não vai conseguir, não. Opa, desculpa. Bom, enfim, então, o aluno ele tem que saber quando ele está cansado. A diferença de um atleta e de um aluno é que o atleta é alta performance, correto? Então, eu já observo há muito tempo, muitos me perguntam, né, sobre fazer, fala assim, vamos fazer hora extra. Isso é bom ou não é bom? O que é hora extra? O cara faz todo o treinamento dele, depois do treinamento dele, ele quer fazer mais um pouco de exercício daquela parte do corpo que ele quer que desenvolva mais. Mas isso não é bom, claro que não é bom. E não se pode esquecer que quando você realiza um tipo de treino, haverá um gasto calórico, e esse gasto calórico é do corpo todo, nosso corpo não é dividido. Tá? Onde é mais fadigado é as fibras, no caso, se for fibras brancas ou vermelhas, depende do tipo de trabalho que ele está fazendo. Se for no caso da hipertrofia, correto? Então, as fibras que forem exigidas têm um gasto maior, tá certo? Mas o gasto energético, né, a proveniência do gasto energético, se ele é anaeróbico, se ele é aeróbico, correto? O corpo ele não divide isso. Então, você tem um gasto, você fica cansado, correto? Então, esse processo, esse gasto foi maior nessas fibras, né, que foram exigidas com maior intensidade, principalmente quando eu trabalho para hipertrofia, como eu falei. O que acontece é que os alunos não conhecem sobre fisiologia, nem dá, né, fisiologia do exercício. Às vezes nem profissionais conhecem. E aí tem os processos bioquímicos, a bioenergética, e por isso acham que é simples o processo da prática dos exercícios. E as suas respostas, né, vamos dizer assim, é, e as suas respostas depois não é passado para eles como isso é realizado. E também não é viável. E o que acontece? Os alunos de academia, eles às vezes eles falam assim, pô, estou cansado pra caramba, hoje trabalhei pra caramba, principalmente o pessoal que vai treinar à noite, depende do tipo de trabalho que faz, o trabalho mental tem muito gasto, o trabalho mental tem um gasto muito grande de proteína, se vocês não sabem, gasta muito aminoácido, por isso que às vezes as pessoas têm uma queda de cabelo, unha fraca, crescimento de unha fraca, são quedas de proteínas. Então, aí ele vai treinar, se cansa, aí ele tem problemas externos, depois a gente conversa sobre isso. Bom, então o excesso de treino ele pode provocar lesões, tá? E aí o que acontece com os músculos fadigados, correto?
E você já viu, procura aqui que eu tenho uma aula sobre isso. Overreaching e é um estado transitório. Inclusive, esse overreaching e overtraining, eu tenho um módulo lá no meu curso de treinamento de força e suas aplicações. Entre lá, adquire esse curso, precinho de banana, vai ficar por pouco tempo com esse preço, R$ 29,90. Você não compra nada com isso. Se você come 4 pizzas todo fim de semana, deixa de comer um fim de semana pizza, você vai engordar pra caramba, acumular gordura e venha ganhar mais conhecimento. No caso aí, os professores que eu estou falando, é lógico. Bom, então o overrush é um estado transitório, de baixo desempenho. É onde, quando você começa a fazer o exercício e a musculatura acaba não respondendo. Por exemplo, você vai treinar, aí tem dia que você vai treinar e fala, hoje eu vou treinar, desculpa. E aí você começa a fazer o exercício, não vou nem falar no meio do exercício do treino. Às vezes, no início do treino, você já começa a ter uma fadiga, um cansaço, você fala, caramba, eu estava tão bem, mas você pensa que estava tão bem. E isso é a mesma coisa do aluno. Quando eu falo você, professor, esse personal, tá? Então, o desempenho é uma consequência no processo de treinamento ideal para alcançar é, grandes resultados, no caso de atleta. Então, em atletas, esse processo é considerado normal, tá? Fazendo parte do processo de supercompensação, como eu mostrei a foto aqui. A gente treinava pra caramba isso aí, ó, salto, 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 dava tiro, aí depende do dia que era da distância, né? E aí você ia para casa, descansava e amanhã estava de volta, tá? Mas você é treinado para isso, porque é super resultado. Mas quando você trabalha com a saúde, com a estética, com alunos que não querem alta performance, logicamente, alunos não querem performance. E aí nós temos o desportista. Quem é o desportista? O desportista é aquele que treina a semana inteira e no final de semana ele vai participar de uma competição. Daqui um mês, 2 meses, sei lá, ele faz, por exemplo, tem um aluno que ele treina hipertrofia, definição e tal, e ele resolveu outro dia correr meia maratona, fez um ajuste, ele correu meia maratona. Agora chegou esses dias, falou que vai fazer muitos de vocês devem conhecer a Bravos, correto? É dia 4 ou 5 de dezembro, se eu não me engano. Ele está bem preparado. Aí eu comecei a dar uns exercícios de circuito para ele relacionado a Bravos. Ele pegou a Bravos Elite, que são 10 quilômetros, e são 25 obstáculos. Então tem que fazer entre 2 horas e até 2 horas e meia, quase 2 horas e 40. Enfim, esse pessoal não são atletas, eles não fazem isso consequente, toda hora, todo momento, todo fim de semana. Como esse pessoal que vai na Bravo, são desportistas também. São praticantes de musculação, praticantes de qualquer atividade, do crossfit, né? No tinha crossfit, também tem agora, né? E eles vão lá e participam. Então, os praticantes de hoje, de academia, box de cross, tá? Centro de treinamento, etc., eles também têm um alto gasto, né? Tem um alto gasto energético para o nível de vida deles. Ou seja, eles trabalham, fazem faculdade, têm família, tem namorada, tem namorado, tem cachorro, papagaio, tem carro para lavar, quintal para fazer, ou trabalho a gente chama de trabalhos braçais, que são trabalhos de exercício, por exemplo, o cara que trabalha em estivador de porto, né? Esses caras carregam muito peso. Então, tem vários tipos de trabalho, tem vários gastos, mas eles são tipos de trabalhos diferenciados de um atleta, tá? Então não chega a ser ao nível de um atleta. E mesmo assim existe o gasto calórico. E aqui nós temos um processo transitório, né? Aqui, vamos dizer que ele está no descanso dele, no zero, né? E aqui ele recebe o estímulo, correto? Isso aqui para o overreaching, que é a que a gente falou de supercompensação também, que é o processo de supercompensação, que é uma tabela mais complicadinha, que eu já fiz de uma aula a respeito disso. Então ele sobe aqui, ele recebe estímulo, aqui é o descanso dele, que é a parte recuperativa, correto? E depois é a outra parte recuperativa dele. Se ele não receber um estímulo aqui, ó, ele começa a cair, correto? Então, essa é a recuperação dele. Estímulo, recuperação. Aqui é o ponto que ele tem que receber novo estímulo. Se ele não receber novo estímulo, correto? Ele começa a ter perda de capacidade, perda de aptidão física, tá? E aí vai entrando, depois que vai passando mais tempo, vai entrando em outros processos.
correto? Aí aqui, então, é o crescimento, que é receber o estímulo. Aqui é a estagnação, e aqui ele não responde ao estímulo. E aí, quando ele não responde ao estímulo, ele começa a cair, como eu falei. Então, ele tem o estímulo, que é o crescimento dele, tá? Aqui é a parte de recuperação, e é quando ele treina demais, ele começa a estar em estagnação, tá? Ele não responde mais o estímulo nessa parte, mas ele está recuperando. Se ele não receber mais o estímulo, ele começa a cair, correto? Então, esse que é o processo da supercompensação, explicado de uma forma mais simples. Porque nós temos uma tabela que são dias, que é mais ou menos isso, só que é mais complexa. São dias, então ele recebe um estímulo, não pode esquecer que toda vez que você treina, o seu gasto calórico é aumentado e a sua capacidade física é perdida. Então, todo final de treino, as pessoas elas estão numa fase de perda de capacidade física. Mas essa perda ela vai ser recuperada depois, correto? No processo de supercompensação, que é por dias. Se eu fosse colocar aqui por dias, então aqui ele teria o estímulo, aí ele vai entrar em recuperação, às vezes é para baixo aqui, ó, recuperação e dias. Aqui ele tem que receber outro estímulo para subir. Então aqui são mais dias, né? São mais divididos. Se ele chegou aqui, ó, tá aqui seu estímulo, aí ele supercompensação. Se ele chegou aqui, nesse ponto, que é o dia 24 horas, por exemplo, ele não recebeu estímulo, ele continua caindo. Aí ele passa abaixo do zero, que seria na supercompensação, o zero seria aqui, correto? Então, a overreaching é um estado transitório, que aí em 2 semanas ele consegue recuperar na boa, correto? E tem muitas pessoas na academia que eu falo, já falaram comigo até recentemente, e eu falei para o aluno, eu falei assim, ó, você tem que descansar, mas eles não descansam, diferentemente de um atleta que é alta performance. O atleta da performance, ele machuca, ele sabe, se ele sabe que se continuar treinando, ele vai ficar mais tempo lesionado e ele não vai ter resultado, vai apresentar resultados. E normalmente, se ele tiver patrocínio, os patrocínios acabam caindo fora, correto? Então, a recuperação pode ocorrer em até 2 semanas. E aí nós temos excesso de treino, o overtraining. Aqui que a gente chega naquele pedaço que, fala assim, que eu falei no início, que é o quê? O cara fala assim, vou fazer um extra, tá? Então isso aí é uma consequência de uma fadiga crônica, tá? E mau desempenho. Normalmente acontece, né, que estão associadas a infecções frequentes. Pode ver que às vezes as pessoas ficam gripadas constantemente. Quando você entra no estado a gente chama de supressão, abaixo da linha de supressão. Toda vez que você treina, depende do treino que você faz, a sua imunidade cai. Às vezes a sua imunidade cai. Por exemplo, vou mostrar aqui, não é isso. A sua imunidade está aqui, ó, correto? Você faz um treino muito forte, tá? Então você está protegido durante o treino. Quando você acaba o treino, imediatamente você cai. Se você cair aqui, ó, abaixo da linha, a gente chama de imunossupressão. Você está suscetível a pegar qualquer tipo de doença. Então, precisa saber muito bem controlar o tipo de treinamento para isso não cair muito a linha abaixo da linha de supressão. Porque se ela cair muito abaixo, ela demora mais dias para voltar ao normal. Ah, como é que a gente faz isso? Isso já tem uma aula que eu falo a respeito disso. Eu acho que no meu curso lá eu falo a respeito disso. Então, normalmente, são associadas às infecções frequentes, também a depressão, normalmente, de um longo período, né, de um longo período de treinamento intenso, você pode cair em depressão. E essas fatores aí, essa origem, é multifatoriais, porque o atleta ele tem inúmeras competições, treinamento, às vezes ele não dorme direito, fica preocupado com a resposta de treinamento e na competição, não come direito, não descansa o suficiente. A alimentação, claro que é importante, fica inadequada. E alunos de academia também estão no mesmo processo. Não a esse nível, mas tem esse processo. Tem aluno que sai da academia, pô, não dá para comer. Vai comer depois de 2, 3 horas.
Ah, o aluno não come direito durante o dia, correto? Então, tudo isso, em outro patamar, em outra intensidade, o aluno também. O aluno pode ter overrush, que é um processo rápido. Pode. O aluno pode ter academia, pode ter overtraining? Pode. Já é mais difícil, mas pode, correto? Esses que fazem aquele exercício, como eu falei, faz o exercício, mas ele quer desenvolver o bíceps peitoral, acaba o treinamento, ele vai lá e faz mais um monte de exercício. Ele não contabiliza que ele fez o exercício, que usou o bíceps. Aí, mas a função dele é bíceps. Quando termina o treino, ele vai lá e faz o bíceps de novo. Então, para o pessoal do overtraining, a recuperação pode durar de 6 semanas, tá? Até 6 meses. Ou mais, pode chegar até um ano. E para atleta, isso para atleta, dependendo da individualidade, né, que pode chegar, como eu falei, pode chegar até 12 meses, aí um ano. E muitas vezes esses caras relatam que, que ainda não estão prontos. Então, o trabalho que você aplica tem que ser outra coisa. Então, se ele faz atletismo, se ele faz natação, atleta faz maratona, ele tem que fazer um outro tipo de modalidade recuperativa. E muitas vezes não recupera em todo esse tempo que eu falei. Tem vários trabalhos que alguns autores relatam que eles apresentam distúrbios nas funções neuroendócrinas, tá? E aí, aqui que a gente fala para alunos de musculação, como eu falei, uma aluna falou para mim, eu falei assim para ela assim, olha, o seu joelho, ele está ruim, ele está com uma bursa, ele está com um processo aqui inflamatório, você vai ter que parar de fazer essa aula, essa aula, essa aula. Ela falou, ah, não, você está louco. Aí eu falei assim, o problema com os alunos é isso. Você fala para eles, né? E eles falam, não vou parar. Não quer parar, não aguento. Então, aí eu dou sempre o exemplo. Então, você pode continuar fazendo e cada vez que você faz, a sua intensidade vai diminuindo, até o dia que ela zerar. O dia que ela zerar, você vai ter que parar porque você não vai aguentar andar. Eu até dei o exemplo de um ex-atleta que eu tive, de corredor de fundo, ele tinha um problema no calcanhar. Eu falei para ele assim, vamos tratar, porque o seu problema ainda está fácil, ainda está tranquilo. Pedi para ele no ortopedista, ele até foi. O ortopedista falou que eu conhecia, né, que é medicina esportiva. Mas eu falei para ele assim, mas você tem que parar de correr. Você vai fazer esse tipo de exercício na musculação, nisso. Ele não quis. O que ele fez, ele corria errado. Bom, resumindo a história, hoje ele não faz nada. Está chateado, depressivo, mudou até daqui da cidade de Mauá. Mas, enfim. Então, aqui nós temos o overtraining. É o treino mal planejado, ocorre com mais frequência em atletas, né? E desportistas. Os desportistas são esses que eu falei que disputam bravos, que disputa provas de final de semana, às vezes tem cara que corre, faz travessia. Eu tinha uma coordenadora na faculdade, uma coordenadora, que eu dei aula até o final do ano passado, ela faz travessia agora, tá? Mas ela é professora, ela sabe fazer a elaboração do treinamento dela, e a gente está sempre conversando. Então, aqui é uma capacidade. E aqui é o tempo, meses ou até anos que a pessoa treina. Então, aqui é o 100, 50% e zero. Tá? Quando ele começa a ter o excesso de treino, tá? O excesso de treino começa a ter as quedas. O que acontece no excesso de treino? Ele vai ter aquelas dificuldades que eu falei anteriormente, que é o fator, né, do overtraining multifatorial. É muitos fatores, tá? Então, é alimentação inadequada, excesso de treino, sono inadequado, recuperação incompleta, problemas com a família, as pessoas não percebem, problemas também que tem problemas no trabalho, briga com a namorada e todo aquele fator. Treinamento mal estruturado. Esse é das causas maiores, tá? Treinamento mal estruturado. Aí o cara fala assim, pá, Luiz, mas isso é um atleta, meu aluno de academia. Tudo isso ocorre. Tudo isso ocorre. Por que ocorre? Porque eles são pessoas também. Então, ele faz esse aí, ele chega na academia 6 horas da manhã, sai às 8. 2 horas de treino. Para uma pessoa que não é atleta, que só quer manter a forma e a saúde, então é demais. Aí ela não faz uma alimentação inadequada. Então, pessoas que são adeptas à suplementação. Não que eu seja contra. A suplementação, ela é uma suplementação.
daquilo que você come. Mas a pessoa não come direito, mas ela toma suplemento alimentar. Vai ali na lojinha e compra um monte. Não dorme direito muitas vezes. O sono inadequado faz com que a pessoa, muitos de vocês já sabem, o sono inadequado faz com que as pessoas não se recuperem. E o sono da noite não é igual ao sono do dia. Recuperação completa, que é isso. A gente tem um processo que eu falei que vou montar uma aula aqui, que chama de recovery, que é para evitar lesões, evitar muitas lesões, fadiga, que a gente chama de recovery. É igual o processo do PSE, tá certo? Se você está recuperado ou não está recuperado. Eu vou montar uma aula logo na sequência a respeito disso. Problemas na família interferem na parte emocional, a parte que eu falei para vocês, quando você tem um gasto de trabalho, de repente que é muito grande, muito na cabeça, a parte de aminoácidos, proteínas é bem desgastada. Vocês têm problemas com família, cortisol elevado faz com que proíba o avanço da hipertrofia, é prejudicado. Quanto mais cortisol alto, mais problema vocês têm de hipertrofia focada. E treinamento mais estruturado, que treinamento que é assim, hoje eu vou fazer o quê? Aquela máquina está vazia, eu vou lá. Aí estou dando aula, estou dando aula, aquela máquina está vazia, eu vou lá. Aí você vai fazer junções de grupo muscular, não tem, é tudo aleatório. Então, esse é um problema que faz que tem o excesso de treino, ok? Aí eu falo um pouco da biomecânica, né, que é a ação muscular excêntrica e concêntrica. A velocidade de movimento, propriedades, né, mecânicas e frequência de treino, escolha dos exercícios, é importante para não trabalhar de forma intensa os mesmos musculares todos os dias, como eu falei anteriormente, tá? Então, quando a estagnação começa, tá? Onde a aluna não tem mais seus resultados, tá? O que é que está acontecendo? Está acontecendo o processo do overtraining. Overtraining ou overreach, começa primeiro. Como eu falei anteriormente, o exemplo, eu dei no vídeo passado, vocês vão ver que eu falei sobre cargas de treino, né? Como que se faz as cargas de treino. Então, eu dei um exemplo lá do supino, que o supino trabalha o deltóide anterior, o tríceps e o peitoral que vem. São músculos primários. Tá? E aí, normalmente, o pessoal faz muito assim, supino reto, supino declinado, como eu coloquei no outro vídeo passado, tá? Onde se trabalha bastante esses músculos, porque trabalha com barra e de forma intensa. E depois, normalmente, esse pessoal vai fazer tríceps, tá? Aí o cara vai fazer mais 3 séries ou 4 séries de tríceps. Então, o tríceps dele fica o quê? Esgotado. Então, quando ele chega no tríceps, o músculo dele já não está mais resolvendo. É o que eu me falei, o pessoal fica 2 horas na academia e acha que treina 2 horas. Tá? As pessoas acham que treina 2 horas, mas o treinamento dela está estagnado. Ela não melhora, porque à noite ela faz o grupo dos mesmos exercícios, não trabalha com combinações alternadas dos exercícios. Tem vários trabalhos publicados, eu já falo isso faz tempo, mas isso não é nenhuma novidade. Aí eu estava todo dia como professor de pesquisa e a gente estava falando sobre o artigo, né, sobre esses trabalhos de combinação muscular, para ele ser intenso hoje, ou seja, hipertrofia, é manter a musculatura mais tempo tensionada, correto? E saber quanto que ela trabalhou hoje para ver o que ela é amanhã. Isso acontece bastante. A gente vê bastante. Eu estou andando muito nas academias agora, conversando com os amigos, tal, né? Fazer divulgação do trabalho. Aí você vê, por exemplo, quadríceps sendo trabalhado hoje e amanhã também, mas de forma intensa, correto? Isso é um exemplo. Então, normalmente, depois de semana, mês ou anos, os caras não têm resultado e ficar falando: o treino deu certo, alguma coisa aconteceu, mas foi ele que errado. Dentro da fisiologia, né, como mencionei lá no início, hoje, né, nós devemos, professores, orientar os alunos como entender, tá, o que eles estão fazendo. Se o aluno não entender o que eles estão fazendo, esquece. Eu passei numa imersão agora, recentemente, e uma das coisas que a gente estudou lá foi para dar resultado. O aluno tem que treinar feliz. Parece que não, mas é um processo subconsciente, que depois é para o consciente. Tem que treinar feliz. Se ele não gostar do que ele está fazendo, esquece. Você entendeu? Então ele deve entender que o corpo dele não é dividido. Muita gente acha que é. Então, quando você faz o exercício, você tem um gasto calórico no corpo todo. E não somente no músculo
que você trabalhou, tá? Ele é mais desgastado, como eu falei. E tem muitos praticantes que acham, porque realizaram um exercício para o músculo, ele pode fazer o que quiser, tá? Depois, porque a outra parte do corpo não foi utilizada. Isso não existe, correto? Então, por exemplo, na fisiologia, como eu falei, o número de repetições, observa o tempo de tensão do músculo, tá? E qual via energética foi acionada, intervalos entre as séries, quanto tempo de descanso, ou seja, a via energética que vai ser utilizada e vai ser e se vai ser, né, completa ou incompleta. Número de séries, e tudo isso determina quantas séries irão ser realizadas. Então, esquece, treinamento tem que ser individualizado e não é, generalizado. Ok, galera? Bom, aí estão meus contatos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos colocar mais aulas essa semana que vem. Tá? Aí está o meu Instagram, onde vocês quiserem adquirir meu curso aqui do Instagram, é só entrar na minha bio, tá? Como eu falei, preço de pizza, R$ 29,90 por enquanto, tá? Está vindo aí um curso grande, que é o de como atuar como personal trainer. Mas esse curso vai ter muitos assuntos. Quem adquirir esse curso aqui baratinho, já vai entrar bala nesse curso de personal, porque ele vai ficar lá sempre interessante. Inclusive, o Fábio Seschini já mandou para mim e falou assim: eu vou fazer um módulo para você. E tem mais um professor que a gente está acertando, não vou falar o nome dele agora, mas está acertando para isso. Beleza, galera? Espero ter gostado e vamos para a próxima.